Bom dia, gente. Me chamo Yasmin. Meu grupo é composto pelo João e por mim. Nós ficamos responsáveis pelo problema do caixeiro viajante. A estrutura do vídeo será a seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre a classe P, a classe NP, a classe NP difícil e logo em seguida eu estarei provando o problema do caixeiro viajante, que ele é um problema NP completo, através de um problema que a gente já tem conhecimento. Mas vamos por partes, vamos lá. Dizemos que um algoritmo resolve um tal problema se, ao receber uma instância desse problema, esse mesmo algoritmo for capaz de retornar um resultado, seja ele que a resposta esperada para o problema, ou, no caso, se não for possível resolver, ele retornar um resultado negativo, uma rejeição. Mesmo para problemas que não parecem realistas ou que não parecem ter nenhuma solução. O algoritmo que resolve um problema é polinomial se o consumo de tempo, o pior caso desse algoritmo, for uma função polinomial, dada as instâncias do problema. A classe P de problemas é o conjunto de todos os problemas de decisão que são polinomiais. Alguns exemplos de problemas da classe P são problemas do divisor comum grande, problema da soma de subconjunto, problema do conjunto independente grande, entre outros. A classe NP de problemas é o conjunto de problemas de decisão que a resposta sim pode ser verificada em tempo polinomial por uma máquina de Turing determinística ou pode ser resolvida em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística. Além disso, a classe NP engloba a classe P de problemas e a classe NP completa. A gente pode dizer que um problema Y não é mais difícil que um problema X se Y for um subproblema de X. Por exemplo, a gente tem os quadrados perfeitos que podem ser colocados como subproblema de equação de segundo grau. Então, equação de segundo grau é mais difícil que o problema do quadrado perfeito. Aí a gente entra no conceito de redução polinomial. A gente pode dizer que um problema y é polinomialmente redutível ao problema x e escrever que y é menor que x se existir um algoritmo R que pega qualquer instância j de y e uma instância r de j de x, de modo que r de j tem solução se e somente se j tiver solução sim. Aí a gente tem a seguinte consequência: se y é redutível a x e x está na classe P, y também está na classe P. Com isso a gente pode introduzir o conceito de NP difícil. Um dado problema x é NP difícil se todos os problemas da classe NP forem polinomialmente redutíveis a x. Ou seja, x vai ser maior que y para todo y que for NP. Por fim, a gente tem o conceito de NP completo. Um problema vai ser NP completo se ele for NP difícil e também tiver classificado como NP. Eu vou explicar um pouquinho do que se trata o problema do caixeiro viajante. Também é conhecido como PCV e é um problema de otimização combinatória, que se enquadra na classe de problemas NP completos. Eu vou estar comprovando que ele é NP completo mais para baixo. Então, dado um conjunto de cidades e as distâncias entre cada par de cidades, o objetivo é encontrar o menor circuito exatamente uma vez e retornar à cidade de origem. Então, por exemplo, se eu saio do 1, qual é o menor caminho percorrendo esse grafo aqui, que eu, em questão de peso, né, o menor caminho, que eu volte para o número 1, tendo o menor custo possível. Esse é o problema do caixeiro viajante. Agora vamos lá. Como que eu vou provar que o problema do caixeiro viajante é um problema que pertence à classe NP completo? Eu fiz um passo a passo. No primeiro passo, eu vou mostrar que o problema pertence à classe NP. Então, eu vou apresentar um algoritmo não determinístico polinomial e mostrar que a partir de uma dada solução para o problema do caixeiro viajante pode ser verificada em tempo polinomial.
Beleza. E o passo 2, eu vou mostrar que o problema NP completo é conhecido por ser polinomialmente transformado para ele. Ou seja, fazemos uma redução. Então, eu vou reduzir o problema do polinomialmente, um problema que já foi provado que pertence à classe NP, e nesse caso eu vou utilizar o ciclo hamiltoniano. Então, vamos para o primeiro passo. Temos um algoritmo que, dado uma sequência de vértice, ele verifica se a sequência contém cada vértice exatamente uma vez, soma os custos das arestas e verifica se essa soma é no máximo 1K. Ok, vamos lá analisar o algoritmo. Então, o algoritmo ele percorre a lista marcando os vértices, observando se já não foram marcados e verifica se contém todos os vértices. O de N. Durante a marcação, contar os vértices e verificar se o peso não ultrapassa o valor de K, que foi estipulado. Vale O de 1 o tempo. Percorre a lista somando os pesos das arestas, isso é O de N, e descobrir cada peso, se os dados estão em uma matriz de adjacência. Isso equivale a O de 1. A complexidade do algoritmo que a gente propôs é O de N. Então, sendo assim, concluímos que o algoritmo é polinomial. Então, provamos que o problema do caixeiro viajante é da classe NP. Segundo passo. O segundo passo é reduzir um problema que já sabemos que pertence à classe NP completo para o problema do caixeiro viajante. Nesse caso, como eu já tinha comentado, vou utilizar o ciclo hamiltoniano, que em um grafo é um ciclo que visita cada vértice exatamente uma vez, retornando ao vértice de origem. Formalmente, um ciclo hamiltoniano em um grafo G é uma sequência de vértices V1, V2 até Vn, tal que tem que cumprir alguns requisitos. V de I e V de I mais 1 são adjacentes para I de 1 a N menos 1. Vn é adjacente a V1 e todos os vértices são distintos. Vamos lá para a prova. Então, eu vou pegar um grafo G e transformar em um grafo G'. Então, vamos lá. O grafo G contém um ciclo hamiltoniano e o grafo G' é o problema do caixeiro viajante. Então, é um grafo totalmente conectado, como a gente pode ver. Tem que transformar para um grafo totalmente conectado. E eu atribuo alguns pesos às arestas do grafo G. Por exemplo, 0 e 1. Sendo 0 para as arestas que já existem no grafo G. Então, de A a B eu atribuo 0, de B a C 0, de C a D 0, de D para E 0. E 1 para as novas arestas de G'. Então, por exemplo, de A para E não tinha essa aresta. Então, eu coloco o peso 1 aqui. De A para D também não tinha uma aresta conectando esses dois vértices. De D para B também não tinha essa aresta. Eu criei e conectei. Então, a gente percebe que a menor rota aqui no gráfico G' terá o valor mínimo, que é 0. Sendo assim, reduzimos o ciclo hamiltoniano para o problema do caixeiro viajante. Então, comprovamos que o problema do caixeiro viajante pertence à classe NP difícil. Então, a conclusão. Demonstramos que o problema do caixeiro viajante pertence à classe NP com o passo 1. Provamos que ele pertence à classe NP difícil com o passo 2, que eu acabei de demonstrar. Então, podemos concluir que ele pertence à classe NP completo. Assim, podemos provar que o problema do caixeiro viajante é um NP completo. Alguns exemplos de aplicações práticos que eu posso citar aqui do problema do caixeiro viajante seria questão de, por exemplo, logística de entrega. O menor caminho possível para o entregador fazer para poder visitar todas as casas possíveis naquele dia, tipo o SEDEX, em questão de testes também para redução de custos, testes em redes, computadores, venda de produtos por representantes. Isso aqui é interessante porque até mesmo tem uma pessoa na minha família que é vendedora e que vai de cidade em cidade vendendo determinado produto, né? E se tivesse uma logística assim na rota, meio que ela visitasse uma cidade e visitasse todos os compradores ali daquele bairro, determinada cidade, faria com que ficasse melhor a forma de vender, questão de otimização mesmo, é isso.